Fala, povo, tudo tranquilo? Amados, o tema da nossa mensagem rápida de hoje é: não abandone o seu lar. O texto está em 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 e 2. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Amados, das grandes histórias que nós conhecemos de Davi, eu acredito que a que poderia se tornar aí até um filme de grande sucesso seria este episódio aí de Ziclag, no qual Davi ele é dispensado de uma guerra e ao retornar à sua casa ele encontra toda a terra queimada, saqueada e toda a sua família levada cativa. No mesmo momento, Davi ele consulta a Deus e aí ele pede orientação para saber se é prudente ele ir atrás dos amalequitas ou não. E aí então Deus confirma para ele que ele pode ir atrás, que ele iria conseguir restituir, e então ele parte, né? A partir daí ele segue em busca, né, do exército dos amalequitas para restituir ali a sua família e também o povo que foi levado cativo e também os bens. É uma grande história de coragem, determinação e amor à família, e que emociona até essa atitude de Davi. Imagine você chegar em sua casa e ver tudo destruído, e você vê mulher e filhos não estão mais lá e foram sequestrados. É claro que a primeira atitude é ir atrás, né? Então é uma atitude muito emocionante de Davi. Mas qual lição nós podemos retirar deste episódio? Apesar da atitude e o sucesso dessa missão tão assim, né, às pressas, é preciso ponderar e entender todo o contexto dessa história, né? Então precisamos entender que Davi ele estava naquele momento servindo um rei que era inimigo do seu povo Israel. Lembrando que Davi estava fugindo de Saul, então ele encontra refúgio ali com os filisteus e ali ele começa a servir o rei e aí ele começa a batalhar pelos filisteus e então dão para ele a terra de Ziclag para ele se refugiar. E aí então o que acontece? Os filisteus ele entram em guerra contra Israel. Então Davi estava escalado para lutar com os filisteus contra a sua própria casa. E o que isso nos mostra de lição? Né? Que pessoas elas tentam nos persuadir, tentam fazer com que nós pensamos que estamos sendo acolhidos e cuidados, mas na verdade nos usam para usufruir e conquistar através da nossa influência. E foi assim com Davi. Davi ele foi usado pelos filisteus, né? Os filisteus eles utilizaram a força que Davi tinha, a facilidade que ele tinha para guerrear, utilizou os seus homens, seus bravos homens de guerra, enquanto lhe era conveniente. Mas depois o dispensaram quando enfrentariam o povo dele, Israel, por medo dele se voltar contra eles no momento da guerra. O que nós podemos aprender de uma lição mais preciosa disso é que enquanto Davi estava ali servindo um povo que era inimigo ao seu e até disposto a lutar contra o seu próprio povo, ele deixou a sua casa desprotegida. Sua família ficou à mercê dos seus inimigos enquanto ele caminhava para lutar contra o seu povo, no qual ele já havia sido ungido rei. Ele já era rei de Israel. Não estava atuando, mas já era rei. E ele iria lutar contra este povo. Mas mesmo assim, Deus usou de misericórdia, né, após ele clamar por socorro, e concedeu a vitória a ele e até a restituição de sua casa. O que você tem deixado desprotegido em sua vida? Sua comunhão com Deus, sua família, seu relacionamento? O que tem sido prioridade no seu dia a dia? Será que você tem se preocupado em agradar homens ao ponto de não ouvir a voz do seu Deus e não enxergar o que ele tem dado a você? Para onde você tem ido? Você tem trocado a comunhão com seus irmãos da fé para frequentar lugares onde até Jesus teria vergonha de estar ali com você?
A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo para que ele não se aparte de vós. Muitas pessoas sofrem derrotas fragorosas porque não vigiam e não tomam conta daquilo que Deus lhe deu. O inimigo ele tem saqueado a vida de muitas pessoas, levando embora a sua alegria, roubando a paz, tirando a harmonia, esvaziando suas vidas de oração. O que está acontecendo? Ziklag era de Davi, era a sua cidade de refúgio, era a sua família, seus homens. E mesmo assim, ele deixou ela desprotegida. Ainda está em tempo de você ficar e proteger. Mas se você já partiu, então volte, porque com a graça de Deus você será reconstruído. Então, pega a visão. Quando o dono está em casa, o inimigo não entra. Medite nisso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando Deus está habitando este corpo, o inimigo ele não tem chance. Fiquem com Deus.